Olá, Nuski, tudo bem? O tema desta aula é Sudeste Asiático. Vamos à aula? O Sudeste Asiático engloba uma parte continental e outra insular. A parte continental corresponde à península da Indochina. Por quê? Porque está localizada entre a Índia e a China, onde encontramos o Mianmar, Laos, Vietnã, Tailândia, Camboja, Malásia e Singapura. Os países insulares que fazem parte da região conhecida como Insulíndia são a Indonésia, o Brunei, as Filipinas e o Timor-Leste. O mar é muito importante para essa região. Além de propiciarem a pesca e a navegação, os oceanos Índico e Pacífico exercem grande influência no clima, determinando períodos de maior e menor pluviosidade, respectivamente verão e inverno, correntes da dinâmica da atmosfera. Quando se originam no oceano, as massas de ar são mais úmidas. Na parte continental, o rio que mais se destaca é o Mekong, que nasce no Himalaia e drena parte da China, Mianmar, Laos, Camboja, Tailândia e Vietnã. Importante via de transporte, esse rio também é utilizado para a irrigação de campos de arroz. Por essas qualidades, é conhecido como Potente Mekong. O sudeste da Ásia é influenciado pelos ventos monsônicos. São periódicos e sopram em sentido contrário durante o ano. E qual o país com a maior extensão territorial da região? Indonésia. Além de ter o maior território da região, a Indonésia também tem um elevado número de grupos étnicos, aproximadamente 200 povos diferentes. O país também conta com a população absoluta numerosa, com aproximadamente 250,8 milhões de habitantes, dados de 2014 da ONU. É o país com maior concentração de muçulmanos no mundo. O Sudeste Asiático também se destaca por suas belezas naturais. Em novembro de 2011, foi divulgado o resultado de uma eleição mundial para escolher as novas 7 maravilhas naturais do mundo. E quais são essas 3 maravilhas naturais do mundo? Eu te conto. Baía de Along, situada ao norte do Vietnã, é formada por mais de 1.960 ilhas. Suas águas rasas abrigam centenas de espécies de peixes e moluscos. Komodo. O Parque Nacional de Komodo, em Tenggara, na Indonésia, fundado em 1980, é constituído de 3 grandes ilhas, Komodo, Rinca e Padar, e outras de pequena extensão, todas elas de origem vulcânica. O parque foi criado com o objetivo de proteger a flora, a fauna marinha e o dragão de Komodo, maior espécie de lagarto existente na Terra. Rio subterrâneo do Porto Princesa, localizado na cidade de Puerto Princesa, na ilha de Palawan, nas Filipinas. Esse parque tem pedras calcárias e um rio subterrâneo, navegável por 8,2 quilômetros de extensão. No local, há uma gruta com grandes formações de estalactites e estalagmites. As outras 4 novas maravilhas do mundo escolhidas foram a ilha de Jeju, no extremo leste da Ásia, a Montanha da Mesa, na cidade do Cabo, África do Sul, além de 2 atrações brasileiras, a Amazônia e as Cataratas do Iguaçu, na fronteira com a Argentina. A população absoluta do Sudeste Asiático gira em torno de 625 milhões de pessoas, a maior parte residente no campo. As guerras sempre foram um problema para alguns desses países, contribuindo para o aumento da pobreza. De 1960 a 1975, o Vietnã esteve envolvido em um longo conflito com os Estados Unidos, que teve como saldo a morte de aproximadamente 1 milhão de vietnamitas e 50 mil estadunidenses. Com isso, o país regrediu economicamente a um nível anterior ao da Segunda Guerra Mundial.
Os Estados Unidos, por sua vez, saíram desmoralizados, sofrendo a primeira derrota militar de sua história. Além de arcar com um gasto de 200 bilhões de dólares. A justificativa usada para esse país era de liberar o Vietnã do comunismo. Na década de 1970, o Camboja foi assolado por uma guerra civil na qual o Khmer Vermelho, Partido Comunista, liderado por Pol Pot, exterminou 20% da população a fim de impor a ideologia comunista. Esse regime foi deposto em 1979 por tropas vietnamitas. Entre os problemas do Sudeste Asiático está a corrupção política, por meio do qual grandes quantias de dinheiro público já foram desviadas. A população dessa região é predominantemente jovem. Alguns países têm maior índice de analfabetismo, taxas elevadas de mortalidade infantil e baixa expectativa de vida. As nações do Sudeste Asiático foram colônias de exploração no passado, o que explica parte do seu atual atraso socioeconômico. Países como Inglaterra, França, Holanda e Portugal dominavam econômica e politicamente essas nações. O Sudeste Asiático desponta como um novo polo de desenvolvimento econômico mundial, atraindo investimentos e empresas estrangeiras, sobretudo pela mão de obra barata e isenção de impostos. A economia e o extrativismo constituem a base da economia desses países, que utilizam um plantio chamado jardinagem. Esse tipo de cultivo, que necessita de muitos cuidados manuais, é viabilizado pela existência de mão de obra abundante. Dessa forma, os países obtêm altos rendimentos com o plantio de arroz irrigado. O arroz é o produto mais cultivado na região. São também produtores de chá e de sorgo, que fornecem sementes e folhas para forragens, além de servir também como alimento. A terra está concentrada nas mãos de poucos, o que gera pobreza e desigualdade social. Esses países são exportadores de produtos primários. E quais são eles? Estanho, a madeira e a borracha natural. Entretanto, alguns deles, como Malásia, Tailândia, Vietnã, Filipinas e Indonésia, vêm apresentando crescimento econômico ao longo dos últimos anos, sobretudo no setor industrial. No final da década de 1970, alguns territórios asiáticos passaram a ficar conhecidos no mundo como tigres asiáticos. Singapura e Coreia do Sul, no sudeste do continente, e Hong Kong, ex-possessão inglesa, e Taiwan, no leste, começaram a se destacar economicamente no cenário global, sobretudo pelo desenvolvimento do setor industrial. Tigre foi o apelido que receberam pela rapidez do seu crescimento econômico a partir do final da década de 1970, que se acelerou na década de 1980. O tigre representa a força e a astúcia dessas nações recentemente industrializadas. As áreas são de pequena dimensão territorial, que adotaram a tática de produzir para exportar, copiando o modelo de desenvolvimento japonês. Prioridade ao setor industrial para a exportação com baixos custos de produção. Aí você deve estar perguntando, mas o que os tigres asiáticos produziam? O que eles faziam para conquistar mercados? O carro-chefe da exportação era a indústria de eletrônicos, tipo relógios, máquinas fotográficas, televisores, aparelhos de som, rádios, aparelhos de DVD, computadores, celulares e brinquedos. O desenvolvimento alcançado por esses territórios foi possível principalmente em razão do planejamento econômico. Alguns fatores foram importantes. Grande apoio governamental, com investimento nos setores de infraestrutura, transporte, comunicação e produção de energia, e em educação e qualificação profissional. Investimento de capital estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos e do Japão, que os consideravam estratégicos para fortalecer o capitalismo no jogo contra o socialismo na época da Guerra Fria.
Esses territórios eram importantes para a pretensão expansionista dos Estados Unidos, por estarem próximas geograficamente do então inimigo soviético. Exploração da força de trabalho relativamente barata, o que compensava a falta de matérias-primas, férias reduzidas, jornada de trabalho elevada, previdência social muito restrita e salários baixos. Além disso, os trabalhadores eram frequentemente privados de benefícios sociais como seguro-desemprego e liberdade de organização sindical. Ética confucionista que prioriza equilíbrio social, consciência de grupo, hierarquia, disciplina e nacionalismo. As grandes empresas são vistas como grandes famílias, muitas vezes viabilizadoras da ordem e da maior produtividade. Distribuição mais equilibrada de renda em relação a outros países capitalistas. Nos países denominados tigres asiáticos, há também pobreza, mas proporcionalmente a outras nações subdesenvolvidas, a população beneficiada pelo crescimento econômico é maior. Economias voltadas fundamentalmente para o mercado externo, motivo pelo qual esses países ficaram conhecidos como plataformas de exportação. Em termos econômicos, o maior destaque é Singapura, com isenção fiscal, mão de obra barata e produção para exportação, transformou-se em sinônimo de prosperidade no Sudeste Asiático, região onde a pobreza e a miséria são marcantes. Singapura apresenta-se como um país cosmopolita, que reúne grande diversidade de povos e culturas. O país sempre recebeu imigrantes de outras nações da região em busca de emprego e melhores condições de vida. Dos tigres asiáticos, a Coreia do Sul é a que apresenta a maior diversificação industrial. Produz eletroeletrônicos, computadores e automóveis, entre outros. A transformação da Coreia do Sul em nação industrializada e desenvolvida é atribuída à interação de vários fatores econômicos e outros não econômicos. A política educacional voltada para a formação de mão de obra qualificada é um dos destaques e pode ser verificada pelos altos índices de escolaridade formal. Esses índices foram alcançados consistentemente por meio de orientação política educacional do governo, aliada à determinação do país em prover condições necessárias para a formação superior de seus filhos. O desenvolvimento industrial da Coreia do Sul, de Hong Kong, Taiwan e Singapura influenciou outros países asiáticos a trilhar o mesmo caminho. Recebendo investimentos financeiros e seguindo o mesmo ritmo de crescimento econômico, com base na produção de eletroeletrônicos para exportação, estão os novos tigres asiáticos: Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas. Nesses países, ainda há forte exploração da mão de obra, o que atrai muitas empresas multinacionais pela possibilidade de realizar investimentos com retorno garantido. Há também um Estado forte que faz planejamentos e intervém na economia, mas garante a estabilidade, atraindo investidores para o país. Na região atua a Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, bloco econômico criado em 1967. Que procura integrar a economia regional por meio de redução progressiva das tarifas comerciais. E quais são os países membros dessa associação? Brunei, Camboja, Laos, Vietnã, Indonésia, Filipinas, Singapura, Mianmar, Malásia e Tailândia. Embora não seja um bloco muito forte no cenário mundial, tem grandes perspectivas de crescimento na região devido à força que as nações do Pacífico alcançarão nesse século, segundo previsões. Timor-Leste é um dos mais novos países do mundo e um dos 8 que falam língua portuguesa. Foi colonizado por Portugal e, após a retirada do país europeu em 1975, foi anexado pela Indonésia de forma violenta.
A intransigência da Indonésia chegou a ponto de proibir a população timonense de falar português, além de perseguir aqueles que defendiam a independência da ilha. No ano de 1999, a ONU organizou um plebiscito aceito pela Indonésia, por meio do qual os timonenses poderiam escolher entre se tornar independente ou continuar atrelados ao governo indonésio. E qual foi o resultado? 80% da população optou pela independência. Inconformado com a derrota nas urnas, o governo indonésio armou milícias na própria ilha, espalhando terror entre a população, e muitos timorenses foram assassinados. Novamente, a ONU interveio por meio das forças de paz, Força Militar Internacional, que teve importante papel na expulsão das tropas indonésias, na manutenção da ordem e na reconstrução do Timor-Leste.